International Airport, Narita. Pararmos para pensar um pouco é algo raro e não muito almejado. Vivemos em um mundo frenético, de casa ao trabalho e do trabalho para casa. E nesse meio tempo, vemos o mundo correndo em seu fluxo interminável de carros e pessoas em movimento. Não é de se estranhar o nosso desejo por algum tipo de escapismo, e o cinema vai estar incluso nisso também. Olhando um pouco o ritmo dos filmes de hoje em dia, eu vi que há sempre a necessidade constante de que algo sempre tem que acontecer, ou uma sensação de que a história não pode parar. Sempre em frente é o lema da atualidade. Quase como se os filmes pedissem desculpa a todo momento por estarem tomando um pouco do nosso tempo. Se você pretende assistir Blade Runner ou já viu o filme e não gostou muito, fique sabendo desde já, ele não é esse tipo de história. Talvez você esteja se perguntando o que algum desses filmes que usei no vídeo aqui tem a ver com Blade Runner. Encontros e Desencontros, Ela, Ghost in the Shell e Meu Vizinho Totoro. Todos eles vão ter algo em comum. Você deve ter percebido pelas cenas, ou até mesmo caso você já tenha assistido algum destes filmes, o ambiente vai ser algo marcante neles. À primeira vista, pode ser apenas algo estético, mas se a gente ir um pouco além, se nos aprofundarmos melhor, vemos que além das aparências, essas cidades ou a própria natureza irão funcionar quase como personagens desses filmes. Ou seja, muito da imersão, sensações que fazem parte do âmago da história estarão impressos nesses lugares. Charlotte, por exemplo, em Uma Crise de Autoconhecimento, vai contrastar muito bem com a vida ativa da cidade de Tóquio. Ou a sensação de solidão que ela sente vai ser bem mais realçada em um lugar de cultura e língua totalmente diferente da qual ela vai estar acostumada. Outro exemplo, no caso, seria a natureza, sendo usada como um refúgio por uma pequena garotinha, enquanto ela só supera a falta da sua mãe. A questão é, sem um devido destaque no mundo em volta, esses filmes com certeza não seriam tão impactantes como os conhecemos. O cyberpunk é um subgênero da ficção científica. Ele é conhecido por ter um enfoque na alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Resumidamente, high-tech, low-life. Um mundo onde a ciência, tecnologias e afins vão mesclar com um alto grau de desintegração ou mudança radical na ordem social. Uma das definições básicas do cyberpunk é a seguinte: os personagens do cyberpunk clássico são seres marginalizados, distanciados, solitários, que vivem à margem da sociedade, geralmente em futuros distópicos onde a vida diária é impactada pela rápida mudança tecnológica. Alguns dos elementos que citei encaixam-se perfeitamente no perfil do Deckard. Porém, Blade Runner ele vai ser um filme silencioso. Ele requer muita atenção justamente a esse espaço. Só assim vamos entender as atitudes e o que se passa pela cabeça de Deckard. Ridley Scott faz isso muito bem. Vejamos algumas cenas, por exemplo. Mesmo após os diálogos, elas simplesmente se estendem, sem propósito ou motivo algum. Someone was there. Men? Police? Men? Mas por que isso acontece? Bem, para entendermos melhor essa falta de propósito, vamos mergulhar um pouco aqui na cultura oriental. Em uma entrevista de 2002, o famoso crítico de cinema Roger Ebert fez um comentário a Hayao Miyazaki. Ele comentou o seguinte: adoro o movimento gratuito de seus filmes. Ao invés do movimento ser ditado pela história, algumas vezes as pessoas simplesmente ficam sentadas por um momento, ou então suspiram, ou observam a corrente de água, ou fazem algo a mais. Não como modo de avançar a história, mas simplesmente para dar um senso de tempo e lugar, e mostrar quem elas são.
Direto ou indiretamente, Blade Runner é bastante influenciado por essa maneira de contar histórias, algo que é bastante comum na cultura japonesa. Stephen McCloud, em sua obra Entendendo Quadrinhos, ele exemplifica muito bem esses vários tipos de transição, mostrando as várias maneiras que se tem de se dar continuidade a uma história, de como sair de um ponto A chegar a um ponto B. E a transição de quadros que mais se assemelha a esse vazio que a gente viu ainda agora é chamada de aspect to aspect, ou aspecto para aspecto. Nesse caso, o tempo ele não importa, como foi comentado por Roger Ebert. Aqui as cenas não vão ter propósito algum, elas só vão estar presentes apenas para imergirem o espectador naquele momento, naquele lugar. No caso de Blade Runner, um futuro cyberpunk, e instigar o espectador a sentir todas as conjecturas desse subgênero. Um mundo inebriante, multicultural, sem vida, rico tecnologicamente, porém pobre socialmente. Compreender de fato Blade Runner é necessário essa paciência com o vazio. Muito de sua mensagem estará justamente nas entrelinhas do que é mostrado, e não dito. Tudo irá depender do quão presente o espectador estará naquele mundo. Essa transição fora do tempo dá forma à evolução de Deckard. Mudança essa que acontece de forma bem sutil, e com os cortes das narrações feitas por Harrison Ford, na versão final de Ridley, é essencial então que você esteja naquele mundo, e não chegar naquele mundo. De um caçador de replicantes aposentado para alguém que repentinamente começou a questionar sobre suas ações, Deckard não é o tipo de herói clássico ou alguém que se preocupa com questões metafísicas sobre o mundo em que vive. O cinismo dele é justamente o que separa ele da sociedade em que ele vive e da consciência dos replicantes, os quais ele aposenta. Ao contrário do Han Solo ou Indiana Jones, que vão conquistar o público justamente pelo carisma, pela empatia e atos heróicos, Deckard vai ganhar audiência pela sua redenção. As experiências quase morte quebram justamente o seu cinismo, o que faz ele questionar seus próprios atos. Em uma de suas narrações cortadas, Deckard conta o seguinte: o relatório seria a aposentadoria rotineira de um replicante. Isso não me fez, de modo algum, sentir melhor por ter atirado em uma mulher pelas costas. Lá estava novamente, sentimento em mim por conta dela. Deckard não vai fazer nada de espetacular, como salvar o mundo de um raio azul gigante no céu. Deckard se sobressai diante desse mundo futurístico e restabelece seu valor como um humano, ou replicante se você preferir. Porém, em um futuro distópico como esse que é mostrado no filme, isso vai ser igualmente triunfante. A palavra-chave então para assistir Blade Runner é paciência. Por isso, os momentos vazios vão ser essenciais para entendermos de fato o quão aquele mundo vai influenciar na vida de cada personagem. Blade Runner é uma história existencialista em essência, e vista pelos olhos de seus personagens, na busca de um propósito diante do vazio. Cada sequência, cada canto desse mundo nos remete à falta de vida, ou pelo menos à busca de um pouco mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo novo. Ele deu um pouquinho de trabalho tanto na edição quanto na construção de roteiro, e que vocês tenham aprendido tanto quanto eu, que eu precisei pesquisar para fazer esse vídeo, certo? E se você quer apoiar nosso trabalho, se inscreve no nosso canal, sempre dá joinha nos nossos vídeos aí pra gente saber se vocês estão gostando. Seja sobre o conteúdo de ciência, de cinema, como foi nesse caso, certo? Então aqui em algum canto da tela vai estar sugestões de vídeos passados que a gente já fez e um botãozinho para você se inscrever no nosso canal. Então até a próxima.